Em uma colina com vista para a cidade de Paris, um bispo certa vez esteve diante de seus algozes. Com fé inabalável, ele enfrentou tortura, humilhação e morte. No entanto, segundo a lenda, quando sua cabeça foi decepada, ele a pegou e continuou a caminhar, pregando o evangelho até que seu corpo finalmente cedeu. Esta é a história surpreendente de São Denis, o primeiro bispo de Paris, e seus companheiros, Rústico e Eleutério, homens cuja coragem transformou uma cidade pagã em um reduto do cristianismo e cujo sacrifício ainda ecoa pela França até hoje. Era o século III. O Império Romano era poderoso, mas as rachaduras começavam a aparecer. A perseguição aos cristãos era frequente e severa, especialmente na Gália, a França moderna, onde os templos pagãos ainda dominavam a vida cívica. Em meio a esse ambiente hostil, o Papa Fabiano enviou um grupo missionário à Gália para plantar as sementes do cristianismo. Liderando-os estava um bispo chamado Denis, um homem de erudição, eloquência e profunda fé. Ele foi enviado especificamente para a cidade de Lutécia, o que hoje conhecemos como Paris. Juntos, eles pregaram Cristo corajosamente em uma cidade onde autoridades romanas e sacerdotes pagãos buscavam silenciá-los. Denis e seus companheiros construíram uma comunidade cristã em segredo, celebraram a Eucaristia, batizaram convertidos e ministraram aos pobres e doentes. Mas seu sucesso não passou despercebido. O governador romano, irritado com o desafio que eles fizeram ao culto imperial, mandou prendê-los. O crime deles? Recusar-se a se curvar aos ídolos de Roma. Segundo relatos antigos, eles foram submetidos a torturas brutais. Foram açoitados, presos e pressionados a renunciar a Cristo. Mesmo assim, Denis, Rústico e Eleutério nunca vacilaram. Eles lembraram aos seus perseguidores que os deuses romanos eram impotentes e que somente Cristo, ressuscitado dos mortos, poderia oferecer a salvação. Finalmente, a sentença foi proferida: morte por decapitação. Os três foram conduzidos ao topo de uma colina fora da cidade, hoje conhecida como Montmartre, a Colina dos Mártires. Lá, Dionísio, o primeiro bispo de Paris, foi morto junto com Rústico e Eleutério. O sangue deles santificou o próprio solo de Paris. E então, uma tradição notável logo emergiu, uma que cativou a imaginação de gerações. Disse que quando Dionísio foi decapitado, ele se levantou, pegou sua própria cabeça decepada e caminhou vários quilômetros, pregando um sermão de arrependimento pelo caminho. Finalmente, ele desmaiou no local onde hoje fica a grande Basílica de Saint-Denis, local de sepultamento dos reis franceses. O martírio de Dionísio e seus companheiros marcou um ponto de virada. Sua coragem inspirou conversões e Paris gradualmente abraçou o cristianismo. No século V, um santuário foi construído sobre seu túmulo. Séculos depois, esse santuário se transformou na magnífica Basílica de Saint-Denis, a primeira grande igreja gótica da Europa e o local de sepultamento de quase todos os reis franceses por mais de 1000 anos. Dionísio tornou-se um dos santos padroeinos da França e sua imagem era frequentemente retratada carregando a própria cabeça. Rústico e Eleutério, embora menos famosos, são lembrados com ele como testemunhas fiéis que selaram seu testemunho com sangue. A história de São Denis, Rústico e Eleutério é mais do que uma lenda. É um testemunho do poder da fé diante da opressão. Eles nos lembram que a missão cristã muitas vezes custa caro, mas que a verdade e o amor não podem ser silenciados pela violência. Suas vidas nos convocam à coragem, à perseverança e à confiança inabalável em Cristo, mesmo que o mundo se oponha a nós. Da colina encharcada de sangue de Montmartre ao esplendor gótico de Saint-Denis, sua memória continua a falar. Não tenham medo, permaneçam firmes na fé. Cristo vale tudo. E é por isso que a Igreja os honra como mártires, apóstolos de Paris e padroeinos da França. Imagine a Itália no alvorecer do século XVII.
Uma era de arte e descobertas brilhantes, mas também de profunda divisão, superstição e corrupção. Desse mundo turbulento surgiu um homem cuja visão era maior do que a de seu tempo. Um humilde farmacêutico de Lucca que se tornou padre. Um reformador que desafiou o status quo. E o fundador de uma ordem missionária que moldaria a Igreja Católica por séculos. Seu nome era São João Leonardi. Fique conosco enquanto desvendamos a incrível jornada do homem que sonhava com renovação, unidade e missões. Sonhos que ainda inspiram a Igreja hoje. João Leonardi nasceu em 1541, na cidade toscana de Lucca. Sua família era modesta, mas sua infância foi marcada pela fé e diligência. Quando jovem, ele foi aprendiz de farmacêutico, onde aprendeu a preparar remédios para o corpo. No entanto, no fundo, ele ansiava por curar algo maior, a alma. Na Lucca renascentista, a sociedade era inquieta. As ideias protestantes se espalhavam pela Europa, a superstição frequentemente substituía a verdadeira devoção. E muitos cristãos se tornavam indiferentes. João, no entanto, era diferente. Sua vida de oração se intensificava e seu desejo de servir a Deus se intensificava a cada ano. Aos 27 anos, abandonou a profissão de farmacêutico e seguiu o caminho do sacerdócio. Ordenado em 1572, o padre João rapidamente se tornou conhecido por seu zelo e clareza no ensino. Ele estava convencido de que a reforma da Igreja deveria começar com a reforma dos corações individuais. Seu lema era simples, mas poderoso: Cristo em primeiro lugar. Em Lucca, ele reunia jovens para oração, catequese e obras de caridade. Desses encontros surgiu um grupo dedicado ao ensino da fé com precisão e entusiasmo. Essa foi a semente do que se tornaria os clérigos regulares da Mãe de Deus, uma comunidade comprometida com a catequese, a reforma e o trabalho missionário. Mas os esforços de João não foram isentos de resistência. O que acontece quando a visão de renovação de um homem se choca com o conforto daqueles que estão no poder? Como veremos, a missão de São João seria testada. Em 1574, os companheiros de João haviam se tornado um movimento reconhecível. Com a aprovação papal, tornaram-se formalmente os clérigos regulares da Mãe de Deus. Seu propósito era cristalino: difundir os ensinamentos autênticos da Igreja, especialmente entre os jovens, e combater os erros da superstição e da heresia. Seu trabalho ecoava as reformas do Concílio de Trento, enfatizando a clareza da doutrina, a santidade de vida e o zelo missionário. O padre João e os seus companheiros publicaram catecismos, ensinaram os pobres e trouxeram nova energia às paróquias. No entanto, como frequentemente acontece com os reformadores, surgiu oposição. Alguns acusaram João de ser muito rigoroso, outros temiam sua crescente influência. Às vezes, ele enfrentou exílio de sua própria cidade, Lucca. Mas João nunca desanimou. Ele seguiu em frente, convencido de que a verdade prevaleceria. São João Leonardi não era apenas um reformador. Ele era um sonhador com uma visão global. Ele entendia que a fé católica não se limitava à Europa. Ele imaginava missionários levando o evangelho aos cantos mais remotos da terra. Em Roma, colaborou com figuras como São Filipe Neri e a reformadora carmelita Santa Teresa de Ávila. Propôs ao Papa Clemente VIII a criação de um instituto central para a formação e o envio de missionários. Essa ideia tornou-se a base da Congregação para a Propaganda da Fé, fundada em 1622, anos após sua morte, mas diretamente inspirada por sua visão. Por meio dela, João Leonardi ganhou o título de patrono da propaganda da fé. Em seus últimos anos, o padre João dedicou-se à reforma da vida clerical e ao fortalecimento dos seminários. Sua vida de sacrifício culminou em 1609, durante um surto de peste em Roma. Enquanto cuidava dos doentes, contraiu a doença e faleceu em 9 de outubro de 1609, aos 68 anos. João Leonardi foi beatificado em 1861 pelo Beato Pio IX e canonizado em 1938 pelo Papa Pio XI.
Sua festa é celebrada em 9 de outubro. Hoje, sua ordem continua a sua missão e seu sonho de uma igreja unida e missionária vive em todos os cantos do mundo. Suas palavras ainda ressoam. Cristo acima de todas as coisas, Cristo no centro, Cristo sempre. De uma pequena farmácia em Lucca ao coração de Roma, São João Leonardi transformou a igreja com sua paixão pela reforma e pela missão. Ele nos lembra que a verdadeira cura não vem apenas da medicina, mas do amor de Cristo, espalhado com ousadia até os confins da terra. E você? Como Deus pode estar chamando você para trazer renovação ao seu mundo hoje? Esta foi a vida de São João Leonardi, padre, fundador, reformador e sonhador de missões. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir este vídeo, inscrever-se em nosso canal Histórias de Santos e clicar no sininho para descobrir mais vidas inspiradoras de santos a cada semana. 3 grandes religiões do mundo se voltam para um homem. Um homem que deixou tudo o que conhecia para trás, confiando em um Deus que lhe prometeu descendentes tão incontáveis quanto as estrelas. Sua jornada moldaria o destino de nações, reis e profetas. Quem foi Abraão, o patriarca? E por que ele ainda é chamado de pai da fé depois de mais de 4.000 anos? Nascido na antiga cidade de Ur, por volta do início do 2º milênio antes de Cristo, Abrão, mais tarde renomeado Abraão, viveu em uma época em que a Mesopotâmia estava repleta de deuses e ídolos. Mas, ao contrário de seu povo, ele ouviu um chamado diferente, a voz do único Deus verdadeiro. Este chamado exigiu confiança, sacrifício e uma obediência radical que mudaria a história para sempre. De acordo com Gênesis 12, Deus disse a Abrão: "Deixe sua terra, seu povo e a casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei." Abrão obedeceu, partindo com sua esposa Sarai, seu sobrinho Ló e todos os seus bens. Ele tinha 75 anos, uma idade em que a maioria se estabeleceria, não começaria uma aventura. Este foi o início de uma aliança. Deus prometeu a Abrão terras, incontáveis descendentes e bênçãos para todas as nações por meio dele. Em troca, Abrão foi chamado a confiar completamente, mesmo quando as promessas pareciam impossíveis. A vida de Abraão não foi livre de provações. A fome o forçou a ir para o Egito. Conflitos com reis vizinhos testaram sua liderança. E, acima de tudo, ele e Sarai permaneceram sem filhos. Em uma cultura onde filhos significavam legado, esta era uma cruz amarga. No entanto, Deus reafirmou sua promessa mostrando as estrelas a Abrão e dizendo: "Assim será a sua descendência." Abrão creu, e essa fé, as Escrituras nos dizem, foi a ele creditada como justiça. Mais tarde, Sarai milagrosamente daria à luz um filho, Isaque, apesar de sua idade avançada. Mas o maior teste de Abraão veio quando Deus lhe pediu que sacrificasse Isaque, o próprio filho da promessa. Com o coração pesado, Abraão subiu ao monte Moriá. No último momento, Deus o deteve e providenciou um carneiro. Este ato tornou-se um símbolo de fé absoluta e prenunciou o sacrifício final de Cristo. Deus selou sua aliança com Abraão por meio de um sacrifício ritual, e mais tarde por meio do mandamento da circuncisão, um sinal para todos os seus descendentes. Abraão tornou-se não apenas o patriarca de uma família, mas o ancestral espiritual das nações. Ele foi sepultado ao lado de Sara, na caverna de Macpela, em Hebrão, um local reverenciado até hoje. Judeus, cristãos e muçulmanos o honram. Os judeus como o pai de Israel, os cristãos como um modelo de fé cumprida em Cristo, e os muçulmanos como um profeta que se submeteu à vontade de Deus. A história de Abraão não é apenas história antiga. É um lembrete atemporal da confiança nas promessas de Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Ele foi chamado para deixar tudo para trás, caminhar rumo ao desconhecido e acreditar em bênçãos que ainda não conseguia ver. Sua fé se tornou o alicerce para bilhões que viriam depois dele. E assim, quando olhamos para as estrelas e pensamos nas promessas que ainda não se cumpriram, nós também seguimos os passos de Abraão, o pai da fé.
Imagine ser um dos primeiros cristãos, vivendo nos dias imediatamente posteriores à ressurreição de Cristo, quando a igreja era apenas uma pequena comunidade sob constante ameaça. Nesse início frágil e perigoso, surgiu um homem chamado Filipe, não um apóstolo, mas um humilde diácono, que levou o evangelho através de desertos, para cidades estrangeiras e até mesmo para as cortes de reis. Sua história de fé ousada, encontros milagrosos e zelo missionário inabalável. Hoje, desvendamos a vida de São Filipe o Diácono, um dos heróis esquecidos que ajudaram a moldar a igreja primitiva. No livro de Atos, à medida que o número de cristãos crescia em Jerusalém, os apóstolos enfrentaram um problema. As viúvas da comunidade helenística ou de língua grega estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimentos. Os apóstolos decidiram nomear 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para servirem como diáconos. Entre eles estava Filipe. Não se tratava apenas de comida, tratava-se de unidade, justiça e de garantir que a igreja cumprisse o mandamento de Cristo de cuidar dos pobres. Filipe, escolhido como um dos 7, imediatamente demonstrou um coração voltado para o serviço e um zelo ardente pela propagação do evangelho. Quando a perseguição eclodiu em Jerusalém após o martírio de Santo Estevão, muitos cristãos fugiram. Filipe não se escondeu. Foi para o norte, para Samaria, pregando com ousadia, proclamou Cristo a pessoas que estavam há muito tempo separadas dos judeus. Milagres acompanharam suas palavras, os doentes foram curados, espíritos imundos fugiram e o povo se alegrou. Foi aqui que Simão, o mago, tentou comprar o poder do Espírito Santo, um evento que nos deu a palavra simonia. Filipe permaneceu firme, mostrando que o dom de Deus jamais poderia ser comprado ou vendido. Mas talvez o encontro mais famoso de Filipe tenha ocorrido em uma estrada deserta. Um anjo do Senhor o enviou ao encontro de um alto oficial etíope, um eunuco que voltava para casa após adorar em Jerusalém. O homem estava lendo o livro de Isaías, mas não conseguia entendê-lo. Filipe perguntou: "Você entende o que está lendo?" Quando o eunuco respondeu: "Como posso entender se alguém não me ensinar?" Filipe explicou como as profecias apontavam para Jesus Cristo. Movido pela fé, o eunuco pediu o batismo. Junto a um ribeiro de água no deserto, Filipe o batizou, o primeiro africano convertido ao cristianismo de que se tem registro. Imediatamente depois, o Espírito do Senhor levou Filipe, um sinal de missão divina, enquanto o etíope continuava sua jornada regozijando-se. Filipe continuou sua missão, viajando pela costa do Mediterrâneo até Cesareia. Lá, estabeleceu-se com sua família e ficou conhecido como Filipe o Evangelista. Os Atos dos Apóstolos nos contam que ele tinha 4 filhas solteiras que profetizavam, mulheres dotadas pelo Espírito, um sinal notável da vitalidade da igreja primitiva. Quando o apóstolo Paulo viajou por Cesareia anos depois, hospedou-se na casa de Filipe. Imagine só, 2 gigantes da igreja primitiva, Paulo e Filipe, sob o mesmo teto, unidos pelo mesmo espírito de missão. Embora o Novo Testamento não registre a morte de Filipe, a tradição o honra como um dos grandes missionários do primeiro século. Ao contrário do apóstolo Filipe, o diácono Filipe é lembrado especialmente por romper barreiras entre judeus e samaritanos, entre Jerusalém e a Etiópia, entre a geração apostólica e as gerações que a sucederam. Ele nos lembra que o evangelho não pode ser contido por fronteiras, culturas ou divisões humanas. Aonde quer que o Espírito envie, o discípulo deve ir. São Filipe o Diácono nos mostra que a missão cristã não é apenas para apóstolos, bispos ou sacerdotes, mas para todo crente cheio do Espírito. Sua coragem, serviço e zelo missionário ainda nos inspiram hoje a levar Cristo aos desertos, cidades e lares do mundo. Portanto, da próxima vez que ouvir o Evangelho proclamado, lembre-se do diácono que o levou pela primeira vez através de fronteiras e batizou nações. São Filipe o Diácono, servo, evangelista e herói da igreja primitiva. Em uma era de turbulência e reforma, quando a Europa tremia sob guerras religiosas e a Igreja Católica lutava para se curar após a Reforma Protestante, um único homem se destacou como pastor, reformador e santo. Seu nome era Alexandre Sauli, o apóstolo da Córcega e o santo bispo de Pavia. Hoje, desvendamos a história de um estudioso que se tornou bispo, que transformou terras e corações, deixando um legado de santidade e renovação. Alexandre Sauli nasceu em 1534 em Milão, em uma família nobre e rica. Seu pai, o conde Domênico Sauli, e sua mãe, a condessa Violante, garantiram que ele recebesse uma educação profunda. Desde a juventude, Alexandre demonstrou não apenas brilhantismo nos estudos, mas também profunda devoção a Deus. Em vez de buscar os privilégios da nobreza, buscou uma vida de humildade e serviço.
Ingressou nos clérigos regulares de São Paulo, conhecidos como Barnabitas, uma nova ordem dedicada à reforma, à catequese e à santidade. Alexandre abraçou a vida rigorosa da ordem e, logo, sua sabedoria e santidade o destacaram. Com apenas 27 anos, foi eleito superior-geral dos Barnabitas, uma responsabilidade notável para alguém tão jovem. Em 1567, o Papa Pio V o enviou para uma das missões mais difíceis da Igreja, a ilha da Córcega. Naquela época, a Córcega era dilacerada por conflitos, violência e ignorância da fé. Os padres eram escassos, as igrejas estavam abandonadas e o povo, frequentemente, ficava sem catequese ou sacramentos. Como novo bispo de Aléria, Alexandre enfrentou uma tarefa monumental. Muitos bispos antes dele falharam em restaurar a igreja na Córcega, mas Saúl a abordou com humildade e zelo. Viveu com simplicidade, caminhando entre o povo, ensinando o catecismo, reformando o clero e visitando as aldeias mais remotas das montanhas. Seu trabalho incansável lhe rendeu o título de Apóstolo da Córcega, pois trouxe de volta à vida uma diocese há muito tempo abandonada. Mesmo em meio à pobreza e ao perigo, restaurou a fé, reconstruiu paróquias e fortaleceu a vida moral de seu rebanho. Apesar de seu trabalho missionário, Alexandre Saúl permaneceu um brilhante estudioso e teólogo. Aconselhou o grande São Carlos Borromeu, arcebispo de Milão e líder da Reforma Católica. Os escritos teológicos e os sábios conselhos de Saúl influenciaram as decisões durante a Contra-Reforma, garantindo que as reformas do Concílio de Trento fossem aplicadas com fidelidade e eficácia. Ele não era apenas um homem de oração, mas também de ação, equilibrando profundidade intelectual com cuidado pastoral. Sua reputação se espalhou por toda a Itália e ele se tornou um bispo exemplar em uma época em que a Igreja precisava desesperadamente de pastores íntegros e santificados. Em 1591, o Papa Gregório XIV transferiu Alexandre Saúl para Pavia, uma diocese histórica e prestigiosa no norte da Itália. Embora triste por deixar a Córcega, onde era amado, Saúl obedeceu com humildade. Em Pavia, continuou sua missão de reforma, revitalizando os seminários, treinando clérigos e guiando os fiéis em tempos difíceis. Durante sua estadia em Pavia, a fome e a peste assolaram a cidade. O bispo Saúl tornou-se um pai para os pobres, usando seus próprios recursos para alimentar os famintos, abrigar os desabrigados e confortar os moribundos. Seu episcopado foi marcado por profunda caridade e incansável cuidado pastoral. Em 1592, enquanto visitava a pequena cidade de Calosso para cumprir deveres pastorais, o bispo Saúl adoeceu. Em 11 de outubro de 1592, após receber os sacramentos, entregou sua alma a Deus em paz. Ele tinha apenas 58 anos, mas sua vida deixou uma marca indelével tanto na Córcega quanto em Pavia. A santidade de Alexandre Saúl foi rapidamente reconhecida. Em 1741, o Papa Bento XIV o beatificou e, mais tarde, em 1904, o Papa Pio X o canonizou como santo. Hoje, ele é lembrado como um verdadeiro pastor, um homem que trouxe luz às terras abandonadas, sabedoria aos líderes reformistas e caridade aos pobres sofredores. Seu título de Apóstolo da Córcega permanece um testemunho de seu coração missionário, enquanto seu legado como bispo de Pavia continua a inspirar bispos, padres e todos os cristãos a viverem com coragem e santidade. Santo Alexandre Saúl, rogai por nós. Quando Ângelo José Roncalli foi eleito Papa em 1958, o mundo esperava um zelador idoso, alguém que preservasse discretamente as tradições até a próxima geração assumir. O que ninguém esperava era que esse homem gentil e humilde mudasse o curso da história católica. Ele convocou um concílio que abalou a Igreja até os seus alicerces, abriu suas janelas para o mundo moderno e lhe rendeu o nome de o Bom Papa. Esta é a história de São João 23. Ângelo Roncalli nasceu em 25 de novembro de 1881, na pequena vila de Sotto il Monte, Itália. Ele era o quarto de 13 filhos de uma humilde família de agricultores. A pobreza marcou sua infância, mas a fé também. Desde cedo, Ângelo demonstrou um profundo amor pela oração e pelo aprendizado.
Aos 11 anos, ingressou no seminário. Sua família se sacrificou muito, mas acreditou em sua vocação. Ele foi ordenado sacerdote em 1904, não como uma estrela em ascensão ou um carreirista, mas como um homem enraizado na humildade. Mas seu caminho para o papado não seria linear. Guerra, diplomacia e reviravoltas inesperadas o moldariam no homem que um dia surpreenderia o mundo inteiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, o padre Roncalli serviu como maqueiro e capelão militar. Ele viu em primeira mão os horrores da guerra, o sofrimento dos soldados, a fragilidade da vida. Essas experiências lhe deram uma paixão pela paz que o acompanhará por toda a vida. Após a guerra, Roncalli tornou-se um diplomata habilidoso da Santa Sé. Serviu como visitador apostólico na Bulgária, depois na Turquia e na Grécia. Durante a Segunda Guerra Mundial, arriscou tudo para ajudar os judeus a escapar do Holocausto, emitindo milhares de vistos de trânsito e certidões de batismo para salvar vidas. Sua bondade e coragem seriam mais tarde reconhecidas pelo Yad Vashem, o memorial do Holocausto em Jerusalém. O mundo mal sabia que esse diplomata discreto estava acumulando lições que um dia remodelariam a própria igreja. Em 1953, Roncalli foi nomeado patriarca de Veneza e cardeal. Ele amava profundamente o povo, caminhando entre eles, ouvindo suas lutas. Acreditava que a igreja não deveria estar distante, mas próxima, como um pastor entre seu rebanho. Seu calor humano e simplicidade conquistaram corações. Mas, ainda assim, poucos imaginavam que este cardeal idoso com quase 77 anos logo se tornaria papa. Após a morte de Pio XII em 1958, os cardeais elegeram Roncalli como um candidato de compromisso. Muitos presumiram que ele seria um papa de transição, governando discretamente por alguns anos. Em vez disso, ele surpreendeu o mundo. Adotando o nome de João 23, ele subiu a sacada da Basílica de São Pedro e cumprimentou o povo, não com fria formalidade, mas com o coração de um pai. Sua voz era calorosa, seu sorriso genuíno. Ele ficou instantaneamente conhecido como Il Papa Buono, o Bom Papa. Apenas 3 meses após sua eleição, João 23 anunciou algo que ninguém esperava: um concílio ecumênico. O Concílio Vaticano II, Vaticano II, reuniria bispos de todo o mundo, não para condenar, mas para renovar. Ele queria que a igreja abrisse as janelas e deixasse entrar ar fresco. O Vaticano II abordou como a igreja se relacionava com a sociedade moderna, outras religiões e até mesmo o papel dos leigos. Foi uma revolução de diálogo, misericórdia e abertura. E embora João não vivesse para ver sua conclusão, sua visão a colocou em movimento. Mas por trás do sorriso caloroso e das reformas corajosas, João carregava uma cruz oculta, uma cruz que logo encerraria sua jornada terrena. Em 1963, enquanto o Vaticano II estava em andamento, o Papa João foi diagnosticado com câncer de estômago. Ele suportou seu sofrimento com serenidade. Em 3 de junho de 1963, após apenas 4 anos e meio como Papa, ele faleceu. O mundo chorou. Católicos e não católicos choraram pelo homem que trouxe alegria, simplicidade e esperança ao papado. O legado de João 23 perdura. Sua visão de uma igreja de misericórdia, abertura e paz continua a inspirar. Em 2014, o Papa Francisco o canonizou como santo, afirmando que sua bondade não era apenas habilidade política, mas verdadeira santidade. Ele deveria ser um Papa zelador. Em vez disso, tornou-se um construtor de pontes, um reformador e um santo. O bom Papa, São João 23, nos lembra que a humildade, a coragem e o amor podem mudar o mundo. Imagine uma terra dividida por reinos rivais, onde deuses pagãos ainda governavam os corações de muitos e o cristianismo era apenas uma semente frágil. A este mundo chegou um humilde missionário de Roma, Paulino, discípulo do Papa Gregório Magno. Enviado em uma missão ousada para levar o evangelho às distantes costas da Inglaterra, Paulino enfrentaria reis, batalhas e o peso da própria história. Esta é a história do homem que se tornou o primeiro bispo de York e o apóstolo da Nortúmbria.
Paulino nasceu em Roma no final do século VI. Monge de profunda fé e disciplina, ele foi influenciado pelo Papa São Gregório Magno, um homem que acreditava que o Evangelho deveria alcançar até mesmo os povos mais distantes. Gregório já havia enviado Agostinho de Cantuária à Inglaterra em 597, desencadeando o renascimento do cristianismo entre os anglo-saxões. Mas a missão estava longe de ser concluída. O paganismo ainda dominava grande parte do território. Gregório precisava de homens de confiança para continuar o trabalho. Entre eles estava Paulino, um monge tranquilo, porém determinado, que havia abraçado o chamado para o serviço. Por volta do ano 601, Paulino foi enviado com a segunda leva de missionários para fortalecer a missão de Agostinho na Inglaterra. Por volta de 625, a missão de Paulino assumiu uma nova urgência. A fé cristã estava lentamente se enraizando em Kent, onde a rainha Berta, uma cristã franca, havia se casado com o rei Etelberto. Mas na Nortúmbria, o paganismo permanecia forte. Quando o rei Eduíno da Nortúmbria tentou se casar com Etelberto de Kent, uma princesa cristã, ele concordou que ela poderia trazer seu capelão para o norte. Esse capelão era Paulino. Nesse casamento político, Deus viu uma oportunidade. Paulino viajou para o norte, foi ordenado bispo e entrou na fortaleza pagã da corte de Eduíno. Sua missão? Conquistar o coração de um rei e, por meio dele, um reino. O rei Eduíno era cauteloso. A conversão não era uma questão trivial para um governante, pois o povo o via como protetor de seus deuses. Paulino, com paciência e convicção, falou de Cristo, o verdadeiro Rei e Salvador. Segundo o historiador Beda, um concílio dramático foi realizado. Sacerdotes pagãos admitiram que os antigos deuses os haviam decepcionado. Um ancião apresentou uma imagem poderosa. A vida humana, disse ele, é como um pardal voando por um salão de hidromel, da escuridão para a luz do fogo e depois de volta para a noite. Se o cristianismo pudesse explicar o que está além, talvez fosse verdade. Convencido, o rei Eduíno abraçou a fé. Em 627, no domingo de Páscoa, Eduíno e sua família foram batizados por Paulino em York, um momento que mudou o destino da Nortúmbria. Com a conversão de Eduíno, Paulino tornou-se o primeiro bispo de York. Ele construiu uma igreja de madeira para o batismo do rei no mesmo local onde hoje se encontra a Catedral de York. De lá, Paulino pregou incansavelmente por todo o reino, batizando milhares em rios como o Swale e o Trent. Sua missão iluminou inúmeras almas, e por um breve período pareceu que a Nortúmbria havia abraçado firmemente a fé. Mas o caminho do Evangelho nunca foi fácil. Em 632, o rei Eduíno foi morto em batalha em Hatfield Chase. O paganismo ressurgiu e Paulino foi forçado a fugir com a rainha Etelbrua de volta para Kent. Embora sua missão parecesse fracassada, as sementes que plantou perduraram. Paulino tornou-se bispo de Rochester e continuou seu trabalho até sua morte em 644. Gerações posteriores o honrariam como um santo, o apóstolo que primeiro trouxe o evangelho à Nortúmbria. São Paulino nos lembra que a obra da fé não se mede em vitórias rápidas, mas em sementes semeadas com perseverança. Sua coragem, humildade e devoção fizeram dele um verdadeiro pioneiro do cristianismo inglês. Hoje, a Catedral de York e a fé viva de milhões ainda ecoam sua missão. São Paulino de York, discípulo de Gregório Magno, primeiro bispo de York e apóstolo da Nortúmbria, rogai por nós. No início do século XIII, um pequeno grupo de frades partiu com nada além da fé, das sandálias e do fogo do Evangelho em seus corações. Sabiam que a jornada à frente poderia custar-lhes a vida. Mesmo assim, adentraram diretamente as fortalezas do islamismo no Marrocos, determinados a proclamar Cristo crucificado. Sua missão terminaria em sangue, mas seu testemunho inspiraria gerações. Até mesmo um jovem em Assis chamado Antônio, que mais tarde seria conhecido como Santo Antônio de Pádua. Esta é a história dos santos Daniel, Samuel e seus companheiros, os primeiros mártires franciscanos. No início do século XIII, a ordem franciscana ainda era jovem, fundada apenas uma década antes por São Francisco de Assis.
Francisco ardia no desejo de levar o evangelho a todos os cantos da terra, mesmo as terras hostis ao cristianismo. Inspirados por essa visão, vários frades se ofereceram para levar a fé além da cristandade. Sua missão não era conquista nem poder, mas puro testemunho de Cristo crucificado. Entre eles estavam Daniel, Samuel, Ângelo, Dômanos, Leão, Nicolau e Ugolino, homens de oração, humildade e coragem. Esses frades partiram da Itália em 1227, cruzando para a Espanha, onde os reinos cristãos estavam em conflito com as potências muçulmanas. No entanto, eles avançaram mais para o sul, determinados a entrar no Marrocos, uma terra onde a pregação do cristianismo era estritamente proibida. Eles conheciam os riscos. O próprio Francisco havia tentado pregar ao sultão durante a Quinta Cruzada, escapando com vida por pouco. Mas esses frades estavam prontos para aceitar não apenas as dificuldades, mas também o martírio. Ao entrarem no Marrocos, os frades começaram a proclamar Cristo abertamente nas praças e ruas. Sua ousadia atraiu atenção imediata. Eles foram presos e levados perante o sultão do Marrocos, que exigiu que parassem de pregar e renunciassem à sua missão. Mas os frades permaneceram firmes. Declararam que somente Cristo era Senhor e Salvador, e que não se calariam. Espancados, ridicularizados e aprisionados, tiveram múltiplas chances de salvar suas vidas. A cada vez, recusaram. Sua coragem apenas aprofundou a fúria de seus captores. Em janeiro de 1227, seu destino foi selado. O sultão, enfurecido com sua firmeza, ordenou sua execução. Um por um, Daniel, Samuel e seus companheiros foram abatidos pela espada, selando seu testemunho com seu sangue. Eles se tornaram os primeiros mártires da ordem franciscana, cumprindo a visão de São Francisco de que alguns de seus irmãos dariam testemunho até a morte. Seus corpos, considerados relíquias sagradas, foram posteriormente trazidos de volta a Portugal, onde sua história acenderia uma chama no coração de um jovem cônego agostiniano chamado Fernando. Inspirado por seu testemunho, ele deixou a ordem para se juntar aos franciscanos. O mundo o conheceria mais tarde como Santo Antônio de Pádua. O sacrifício dos santos Daniel, Samuel e seus companheiros ecoou por toda a cristandade. Eles personificaram o espírito franciscano, pobreza radical, proclamação destemida e entrega total a Deus. Seu testemunho produziu frutos não apenas em conversões, mas também inspirou novas gerações de missionários. Os franciscanos se espalharam por todos os continentes, levando o evangelho da Europa, à Ásia, África e Américas. E no cerne dessa missão está a coragem desses primeiros mártires, que escolheram a morte em vez do silêncio. Os santos Daniel, Samuel e seus companheiros nos lembram que a verdadeira fé não é confortável, ela exige sacrifício. Sua missão terminou em sangue, mas sua coragem deu origem a um legado que ainda molda a ordem franciscana hoje. A Igreja celebra sua festa em 13 de outubro, celebrando sua fé inabalável e seu amor por Cristo. Os primeiros mártires franciscanos, homens do Evangelho, testemunhas de coragem e luzes que ainda brilham na Igreja. Santos Daniel, Samuel e companheiros, rogai por nós.